Cagar em 196 países não é igual a conhecer o mundo inteiro. Saudações, terráqueos! Diretamente aqui de Camel Beach, na Turquia, mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre a pior coisa que você pode fazer ao se tornar um nômade digital, se é isso que você busca aqui nesse canal. E a melhor forma de sair da superfície e mergulhar numa jornada cheia de experiências mágicas que você vai levar para a vida inteira. Essa loucura que a mídia sempre busca vangloriar, colocar num pedestal sobre esses nômades digitais que querem conhecer o mundo, 100 países antes dos 30, ou se acham muito bonzões porque dizem que já conheceram todos os países do mundo, e você vai ver a pessoa não tem nem 25, 30 anos, sei lá. Então eu vou contar um pouco também como que eu vim parar aqui nesse lugar, para vocês terem uma ideia de como eu faço minha trajetória, sem nunca ter pesquisado nada sobre Camel Beach. Mas eu entendo porque que essas notícias aí se tornam virais, né? Quem ensina a gente viajar? Vocês já pararam para pensar? Vamos pensar hoje em dia com a internet, tá? Blog de viagem, guia turístico, né? Aqueles almanacs, blogueiro de viagem, propaganda de agência de viagem. Eles injetam na nossa mente, né, na mente da galera, imagens prazerosas, instagramáveis, as casinhas ali, os bangalôs, cartões postais, né, com um só intuito: vender um pacote. E é assim, quando alguém sente vontade de buscar aquele lugar, ela já está contaminada pela experiência que foi empacotada ali, que foi vendida para ela, contaminada pelas expectativas, né, por todas as fotos do lugar, que já estraga totalmente a surpresa e aquele encantamento, né? Isso na minha opinião. Mas vê, não é raro você escutar de alguém que foi para um lugar que desejou por muito tempo e dizer: poxa, esperava mais daquele lugar. Ou seja, contaminado pela expectativa. Chegou lá, a pessoa reproduziu exatamente o que comprou, tirou as mesmas fotos, né, que fizeram ela comprar as passagens, comeu nos restaurantes que passou dias lendo sobre as críticas, ou seja, tudo fica muito previsível. Com esse empacotamento das experiências, as pessoas realmente acreditam que quem visitou 100 países em 2 anos chegou a conhecer 100 culturas, né? Se fez realmente presente em 100 países, viu o mundo, né? Se fizer isso, você vai encontrar muita superficialidade, falta de sentido. Chegar uma hora, vai se sentir cansado, tá? Pensando aí só em ficar ticando as caixinhas. Você vai ver, mas você não vai enxergar. Faz sentido? Aí dessa forma você vai viver sempre como um turista e não como um explorador. Eu acho que esse é o barato. E nada contra ser turista, cara, mas sabe que é muito diferente a experiência do turista para do viajante, do nômade. Se você vai se jogar para ser um nômade digital, seja uma vez ou outra, sabe, turista. Se permita ser turista, mas a maioria das vezes seja um viajante, um explorador. Eu vivo como nômade digital há 3 anos. E só no último ano eu fui 3 shows das minhas bandas favoritas que nunca foram pro Brasil. Fiz um piquenique em Stonehenge. Fui num festival de reggae na costa da Espanha com uma galera que eu tinha acabado de conhecer. Tudo isso de forma espontânea, sem planejar muito. Passei uma tarde na favela de Medellín com uns colombianos locais. Conheci uma família de tchecos no Ceará. Quando estava aprendendo kitesurf, eles depois me receberam em Praga, me deram cerveja de tudo que é tipo para experimentar. Mas conheci uma cidade do Império Greco-Romano de mais de 2000 anos. E aí nesse mesmo dia que eu fui nessa cidade antiga, tomei café da manhã na casa de uns turcos, num pequeno vilarejo ali no litoral da Turquia. E passei 2 semanas trabalhando de uma casa container dentro da praia. Um dos lugares mais incríveis que eu já conheci em toda a minha vida, além de todos os amigos que eu fiz do mundo inteiro e a mulherada que eu acabei
conhecendo também. E tudo isso de uma forma muito espontânea, sem ficar pesquisando, me permitindo me surpreender, explorar. Então nesse vídeo aqui eu compilei 3 princípios básicos que eu dito as minhas jornadas para você não cair nessa armadilha superficial, ser contaminado pelas expectativas e ter experiências surreais, mágicas que você vai lembrar para sua vida inteira. Primeiro, não procure por coisas interessantes para fazer. Esteja interessado no que e em quem te rodeia naquele momento. Tá? Use os seus ouvidos, sua boca, para absorver dicas de outros viajantes, dos locais, buscando por ideias de um próximo destino, ou de algo divertido para fazer. É aí que a mágica acontece. Tá? E deixa os seus preconceitos de lado, deixa tudo que você aprendeu sobre o lugar de lado e permita-se ser surpreendido. Segundo, ao invés de você buscar fazer listinha do que fazer nos lugares, tá? Mergulhando aí em horas, em blogs, páginas de blogueiro, busque minimamente por uma direção. Tá? Tem algumas coisas para ter cautela, por exemplo, qual é a época do ano é boa em relação ao clima, se você vai para algum lugar. Se o governo está em crise ou não está, se o país está em guerra ou não está. Por exemplo, uma vez eu fui para o Zimbábue e não pesquisei que o Banco Central tinha acabado de ruir e eles tinham acabado de adotar o dólar. Imagina a minha surpresa, vou lá num país africano, achando que vai ser baratinho, cheguei lá, estava tudo em dólar e eles estavam numa crise tremenda. Naquela época eu ainda não era nômade digital e eu estava aprendendo ainda. Então, tenta buscar por algo que você deseja muito aprender no lugar. Tá? Uma coisa nova que você nunca fez. Não pelas fotos que você pode tirar. E no mais, busca, por exemplo, busca pela como vai ser o seu escritório naqueles dias, entendeu? Qual vai ser a sua vista do seu escritório? Por exemplo, vou te contar como que eu vim parar aqui. Bom, eu sabia que eu estava na Europa e eu queria ir em direção ao leste para poder chegar na Ásia. E eu estava fugindo do inverno que estava começando a chegar na Europa. Então eu sabia que um lugar bom e barato e que ainda estava calor era a Turquia. E é o lugar mais próximo para depois fazer uma conexão para o Sudeste Asiático, certo? Então eu fui num site que eu uso bastante, uma plataforma chamada Nomad List. E lá eles têm o ranking do custo de vida dos lugares, enfim, se a internet é boa, todas aquelas coisinhas, e tava ranqueado. Busquei lá Turquia e encontrei um lugar que era mais barato, que era praia, que tava calor, que era Antalya. Nunca tinha ouvido falar também. Só me joguei, nem fiquei pesquisando o que fazer em Antalya, nada. Cheguei lá e procurei também um Airbnb que eu pudesse ficar pertinho da praia, ponto. Quando eu cheguei, comecei a conversar com as pessoas, e aí eu conheci Shirale, porque eu fiz amizade com um turco que era taxista, e ele acabou me mostrando, ele falou, olhei uma foto, falei, é isso, eu preciso de uma foto, eu quero ir nesse lugar aqui. E aí, enfim, fiz uma amizade e tudo mais. Depois eu tava de boa, trabalhando, conheci um pessoal em Portugal, quando estavam os australianos, e eles estavam na Turquia também. Eles viram que eu estava na Turquia através de um stories meu, e aí eles falaram pra mim assim, você tá na Turquia também? E eu falei, pô, vocês estão aonde? Eles falaram, a gente tá em Bodrum. E Bodrum é onde eu tô, na verdade, é uma cidade, mas aqui eu tô mais afastado do centro, bem afastado do centro. E tava acabando o período da minha estadia em Antalya. Falei, bora, né? Vamos lá. Falei, tá legal aí? Tá bacana? Não, tá massa, não sei o quê. E eu queria encontrar eles também, porque eu também tem muito a ver com... essas jornadas tem muito a ver com as pessoas, né? Não só os seus desejos, mas também as pessoas que você acaba conhecendo. Fui, peguei um ônibus, cheguei no centro de Bodrum. Não era bem o que a minha vibe, mas eu tava ali próximo da galera que eu queria ver, que eu queria fazer um churrasco com eles, dar risada com eles, tudo mais.
Aí estava acabando também o meu período a minha estadia em Bodrum, no Airbnb que eu tava. O que eu fiz? Comecei a procurar no mapa outro Airbnb. E aí comecei a pesquisar pelo litoral, pelo mapinha, né? Quando você vai pelo mapa, comecei a arrastar. Quando eu fui ver, tinha um trailer no meio da praia. Eu falei, que é isso? Preciso ir para esse lugar. Já não pesquisei mais nada, foto, Google, nada. Eu só vi as avaliações ali do próprio Airbnb, reservei por uma semana. Cheguei, mas era aquele container, era aquele outro container ali, que vocês viram no vídeo passado meu. Enfim, depois de quase uma semana eu falei, não dá pra... Eu peguei por uma semana aquele lá. Falei, não quero ir embora agora, eu preciso arrumar algum lugar aqui. E aí tinha esse vizinho aqui, esse container vizinho, mas eu olhava no Airbnb e não tava lá. E aí eu comecei a perguntar. Perguntei pro dono do restaurante lá que eu fiz amizade, perguntei, enfim, comecei a perguntar, enfim. Consegui uma casa que não era essa. Consegui uma casa que era um pouquinho, sei lá, 50 metros da praia. No dia de eu fazer check-out ali do outro container e ir para outra casa, eu liguei pro cara e falei, ó, posso fazer check-in aí agora? Tô levando minhas coisas. O cara, pô, então, você não me falou nada ontem nem anteontem. E aí um casal pegou a casa que você ia ficar. Eu falei, pô, mas a gente já tinha conversado, não sei o que. Enfim, tava triste, desolado, não sabia o que ia fazer. E aí veio o dono daquele container ali, eu fui entregar a chave pra ele. Ele falou, eu perguntei pra ele, falei, pô, você conhece o dono dessa casa aqui? E ele falou assim, é meu cunhado, é do meu cunhado. Eu falei, não acredito, me dá o telefone dele. Peguei o telefone, negociei com o cara, pum. Esse foi até um upgrade, porque essa casa aqui eu vou mostrar pra vocês. E é sensacional, ainda melhor que aquela mais espaçosa. E eu consegui mais uma semana aqui nesse paraíso sensacional. Então isso tem muito a ver com o terceiro princípio básico para você ter experiências mágicas, que é buscar sair do caminho batido das rotas turísticas, cheia de gente, onde tudo é mais caro. E frequentemente você sabe que buscam te arrancar dinheiro com armadilhas turísticas. E assim, lugar turístico, eles são tendências por um motivo, né? Então você não precisa totalmente ignorar eles, tá? Mas procura enxergar através deles. Tá? Não coloca no pedestal ver um montão de coisa para tirar um montão de foto, mas sim conhecer um montão de gente, aprender um bocado e o mais importante, descobrir, explorar. E por último, mas talvez mais importante, não tenha pressa. Tá? Cada semana que eu fico a mais em um país, em uma cidade, eu conheço mais gente, mais lugares escondidos, mais sobre a cultura. Aprendo a realmente enxergar o mundo como ele é. Aí sai dessa de querer rodar o mundo, querendo ver todos os países, porque você nunca vai ser realmente livre se você fizer isso. E esse canal é sobre isso. Você vai estar sempre aprisionado pelas ideias empacotadas que tentam te vender na internet. Agora, se fez sentido para você, me deixa saber aqui nos comentários. Troca ideia comigo lá no Instagram, eu tô sempre trocando ideia com a galera, conversando sobre as possibilidades. E deixa o seu joinha aqui, ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nada e me acompanhar nessa minha jornada divulgando enquanto eu dou a volta ao mundo com o meu escritório na mala. Teşekkürler abi e até a próxima. E esse vídeo aqui vai pra galera do YouTube, só pra mostrar a casa, eu já mostrei lá no Instagram, mas vale a pena mostrar aqui também. Eu tô trabalhando lá de fora, que à noite fica muito venta demais, né? Aí eu trouxe essa mesinha aqui pra dentro e já eu vou montar as coisas lá fora de novo. São 11 horas aqui, no Brasil são 5 da manhã. Esse container aqui é muito mais confortável do que o outro que eu tava. Você vê, tem uma televisão gigante, tem uma vista panorâmica que, dá uma olhada, aqui às vezes passam uns camelos ali, ali atrás, aquilo é uma mesquita. Aqui pra você ver, tem o quarto de visita
com teto solar. E lá no Instagram eu mostrei a vista ali do teto solar. E antes de mostrar ali o deck, facilidades, todo o armáriozinho embutido aqui. Máquina, até máquina de lavar louça tem. A Visu cozinhando. Vou trabalhar dali. Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. My shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross.